Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Em nossa devocional de hoje, trata de um problema que todos nós enfrentamos, uns mais, outros menos, sobretudo aqueles que exercem uma posição de liderança no reino de Deus, que é a questão do sofrimento, o espinho na carne. O apóstolo Paulo, o grande pregador, o grande missionário do Novo Testamento, em sua carta aos Coríntios, fala no versículo 7º da segunda carta o seguinte: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós vemos aqui uma situação de sofrimento comum àqueles que servem a Deus, um povo separado por Deus, e Paulo estava sofrendo muito. Essa segunda carta aos Coríntios foi basicamente de defesa do seu ministério pastoral, do seu apostolado. Paulo, que sofreu muito com essa situação, ele pediu para Deus: eu não aguento mais. Estou sendo esbofeteado, estou sendo agredido injustamente. Tira isso do meu caminho. A gente não sabe exatamente qual era o espinho da carne. Se era uma pessoa, se era um espírito. Alguns teólogos dizem que era uma epilepsia, uma enfermidade. Isso não importa. O que importa é que as provações que Deus permite, as perseguições, estão ali para que, diante da nossa intimidade com Deus e das revelações que Ele nos faz, nós não sejamos arrogantes, nós não nos ensoberbeçamos, nós não nos classifiquemos como uma classe superior de cristãos, os super espirituais. E ele era legítimo o que Paulo pediu, não é? Me livra, põe essa pessoa, essa situação para longe de mim. E Deus, na sua justiça, manifesta o seu propósito, dizendo: Paulo, meu querido, a minha graça te basta. Você tem que passar por isso, para que o meu nome, para que eu seja glorificado na tua vida, para que você não caia no pecado da arrogância, de se achar uma pessoa mais especial do que já é. E isso é muito comum nos nossos dias. Tem pessoas que estão ali para nos machucar, para nos fazer chorar, dentro e fora da igreja. Tem pessoas que nos esbofeteiam, tem pessoas que nos agridem, tem pessoas que não gostam de nós. E isso a gente ri para não chorar. A gente pede a Deus: me livra dessa situação, Pai, eu não aguento mais. E todo mundo tem o seu espinho particular na carne. Todo mundo tem uma situação ou uma pessoa cuja convivência é difícil, cuja convivência é insuportável e cuja situação de humilhação sobre nós gera uma fraqueza. São pessoas que nós temos que aprender a amar. São pessoas que a gente roga a Deus: Deus, tira essa pessoa do meu caminho, me ajuda aí. E, na verdade, Deus está nos abençoando com essa pessoa, fazendo isso na nossa vida, na medida em que nos colocamos mais na dependência de Deus. Que essas situações, essas coisas, não nos desanimem. Tenhamos a maturidade espiritual para perseverar, apesar. Porque Jesus, o
nosso referencial, conviveu com essa situação, até morreu por causa disso, mas ressuscitou e nos deixou o Espírito para nos ensinar todas as coisas. Nós que adoramos a Deus em espírito e em verdade, não desanimemos, tenhamos a alegria de vencer todas as dificuldades, todas as humilhações sob a unção do Espírito de Deus. Ele deixou para nos ensinar todas as coisas. Ele deixou para nos consolar, porque o espinho na carne nos faz chorar. Mas o choro vem uma noite e a alegria do Senhor é o nosso estado dominante de espírito, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Invoca-me